Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o senhor Alair Chaide. Muito obrigado por nos atender e participar aqui do programa. Prazer é meu, Vilmar. Prazer é meu de poder participar e estar colaborando um pouco. Alair, o senhor, como tantos outros, escolheu Blumenau para morar. O senhor é natural da onde? Eu sou natural da Imbuia, Lá no Alto Vale. do Alto Vale, chamado Princesinha do Alto Vale. O senhor nasceu, se criou lá, ficou muito tempo por lá? Olha, eu nasci na Imbuia e me criei nos arredores, nos municípios vizinhos, Bom Retiro, Ituporanga, Leoberto Leal, Taió. O meu pai, quando da minha infância, ele mudou 17 vezes em 15 anos. Então, ele foi mudando, então a minha infância não teve uma fase de enraizamento em lugar nenhum. Isso não era difícil até para frequentar a aula, a escola? Muito difícil. Eu fiz a 4ª série em 5 escolas diferentes. Poxa! 5 escolas diferentes para fazer a 4ª série do primário. Mas essas mudanças repentinas, seguidas, Sim. eram motivadas por trabalho ou opção? Era motivado por um desequilíbrio de vida que entrou na vida dos meus pais. Eles perderam o rumo na vida e entraram no descaminho e se complicaram primeiro entre si e se complicaram com os familiares. E o modelo de vida deles se tornou vergonhoso para a família. E eles começaram a sentir-se melhor longe dos familiares e os familiares também longe deles. E com isso ocasionou essa situação de mudar, porque os dois entraram no caminho da imoralidade. Bom, e eles trabalhavam o quê? Na roça? Pois é. Com esse agravante, imagina, um agricultor, eles foram agricultores. Mudar 17 vezes em 15 anos, você faz a ideia. Nem o pilão não aguenta isso tudo. Imagina que fica difícil plantar e colher, né? Porque esse plantão... Teve vezes que não deu de colher, não dava tempo de colher, Pois a mudança é. vinha de novo, né? Então, foi uma situação, é uma história que nós temos na nossa vida e que realmente é muito, até difícil de lembrar às vezes. E o senhor tem muitos irmãos? Nós acabamos sendo em 13 irmãos. Um aborto. O que convenhamos, para a época era normal, né? Era Famílias normal, numerosas. Era normal. Embora que dentro do contexto da nossa história, nós passamos fases de fome, realmente fome, literalmente falando. Nós passamos uma miséria tremenda. Faltava comida em casa? Faltava comida. Eu vi muitas vezes fui para aula sem comer nada de manhã. Eu vi minha mãe ter que amamentar crianças sem ter comida e chorando, ela e a criança a noite inteira, chorando de fome. Eu passei, sendo o 2º filho mais velho, tenho uma irmã mais velha do que eu, então essa história, e sendo o caso da imoralidade, isso trouxe uma revolta para a minha vida. Sim, porque o senhor, na época menino, Sim. na formação do ser humano, e aí enfrentando essas adversidades, fica difícil, né? Mas pelo fato da miséria, eu comecei a trabalhar com 10 anos. Eu tinha que trabalhar feito gente grande sendo menino. Lá na roça também? Lá na roça também. Então, eu não só tinha um sentimento ruim da situação, eu tinha sofrimento de exploração. As pessoas exploravam a gente porque o pai pedia muito trabalho para a gente e falava que eu podia trabalhar como uma pessoa adulta, como um homem. Então eles me pagavam e também exigiam que eu trabalhasse mais do que a minha condição naquela hora permitia. Então esse sofrimento, essa situação de ser empregado, contratado, ter que trabalhar muito jovem, ela me trouxe uma revolta muito grande com os meus pais.
Só que essa revolta me fez muito mal. Faz crescer também na diversidade, né? Não, a gente aprende com o sofrimento. Mas normalmente quando você se revolta... Depois que entende, quando cresce. Mas normalmente a revolta com os pais normalmente faz com que a gente atente contra a sua própria vida. Isso é uma coisa bem interessante, né? É difícil um revoltado não tentar se autodestruir. Ou nos vícios, ou na violência, ou na incomodação com os outros. Ele tenta manifestar a sua dor de várias maneiras. E eu também tive essa situação. E como é que o senhor superou isso? Pois é, quando eu sentei, quando eu vim de dentro de casa agora, eu trouxe a minha Bíblia junto. É porque teve dentro dessa fase da história dos meus pais uma intervenção divina. Em certa ocasião, chegou uma pessoa para nos visitar, que eu sempre digo, foi uma pessoa que nos viu. Ele nos viu e viu a nossa miséria, viu a nossa situação. E ele entrou na nossa casa trazendo um pouco de comida, trazendo uma música evangélica e também trazendo uma Bíblia para dar para os meus pais. E o meu pai, daquele momento em diante, começou a ouvir e ler a Bíblia e o meu pai teve a graça de ter um encontro com Deus. E houve uma transformação na vida do meu pai e com os anos também na vida de minha mãe. E esse assunto, essa história da vida deles, esse milagre que aconteceu na vida deles, isso foi tão forte, a mudança foi tão grande, que quando eu mesmo, na minha revolta, não sabia mais também o que fazer com a minha vida, eu percebi que na palavra de Deus está a saída. E eu também me voltei então para a palavra de Deus, então eu já era casado também, e já tinha 26 anos, e já tinha filhos também. Aí o senhor encontrou o rumo, o caminho. Eu procurei o mesmo caminho que eu vi o meu pai sair da lama. Quer dizer, eu não li um livro, eu não vi... Não, eu vi dentro da vida dos meus pais um homem sair de um charco de lama, uma família sair da fome. Não assim como muitas igrejas pregam, hoje tu é pobre, amanhã tu é rico, mas houve uma mudança, e com o tempo uma mudança de atitude, uma mudança de vida, e com isso também uma mudança de circunstância, de situação. Hoje o senhor congrega na Igreja Missão Evangélica União Cristã. Isso. Esse trabalho da Missão Evangélica União Cristã, que já está perto de 90 anos aqui no Brasil, esses entraram na casa dos meus pais e começaram a discipular meus pais. Começaram a fazer estudo bíblico na casa dos meus pais e começou uma mudança para melhor na vida deles. Então, esse amor pela missão evangélica, esse reconhecimento, e eu ser até hoje já membro da missão como missionário, hoje como missionário também, já há 25 anos de tempo integral, isso tem a ver com a história, com a experiência de vida e de história de família. Alair, o senhor falou que na quarta série Sim. Acabou mudando de escola, quantas? 4? Para fazer a quarta série eu frequentei 5 escolas diferentes. E o senhor estudou, conseguiu fazer pelo menos o básico na escola? Não, fiz só a quarta série. Até a quarta série? Até a quarta série. Eu nunca completei estudo, eu nunca fiz uma faculdade, nada. Eu apenas comecei a ler tanto e comecei a procurar o entendimento tanto da palavra como da vida, que acabei me tornando um autodidata. A vida te ensinou? A vida e o próprio Serene depois também, fiz mais de 30 cursos e coisas assim. Então acabei tendo uma formação autodidática. E quando com que idade o senhor, digamos assim, ganhou, eu não digo maior idade, porque a gente diz hoje com 21 anos, mas se tornou independente, né? Casou, família, bom, agora eu vou cuidar. Com 18 anos. Com 18 anos. Até 18 anos, dentro da situação dos meus pais, das necessidades dele, não era por maldade que ele pegava o dinheiro do meu salário, mas era por necessidade, por fome.
então dos outros filhos também. Quando eu fiz 18 anos, daquele momento em diante, eu tive a liberdade de comprar uma sandália de dedo com o dinheiro do meu salário. Até 18 anos eu não tive essa liberdade. Porque quando o senhor falou que passou fome, não foi uma vez, não, duas, foi. e não foi só o senhor, Foi foram os irmãos, os a irmãos, família. os pais também. Eu imagino a dificuldade para vestir também, Sim, né? sim. O que eu vou contar agora é uma coisa que quase não dá nem para acreditar. Eu já pus um calção na minha vida, no meu corpo, um calção, e nós morávamos até perto do rio, às vezes a gente tomava banho, no verão tomava muito banho, mas eu pus o calção e ele apodreceu no meu corpo e eu só tirei ele depois para dizer assim, que eu tirei ele do meu corpo foi quando ele apodreceu. Eu botei e não tirei mais. Por falta de outras peças. Falta de outras peças. Era aquela roupa e sai aquela roupa. E era uma coisa que, se a gente falar assim, a gente parece que fala mal da mãe, fala mal... Não, mas foi uma situação da nossa vida. Uma realidade. Uma realidade. Botar um calção e ele deixar no corpo sem tirar, sem mudar, porque não tinha outro, até apodrecer. Isso eu já vivi na minha vida, sem falar mal da minha mãe. Qual era a alimentação básica, quando tinha alguma coisa para comer? Olha, nós já comemos inhame, nós já comemos taiá, quando encontramos ressaca de batata doce, que a gente diz, aquilo que dá depois da colheita, nós já comemos muita caça, num lugar chamado Laranjeira, em Taió, no interior de Taió, perto de Santa Cecília. Ali tinha muita caça, então a gente comeu muita carne de caça também. Só que a caça é assim, um dia é da caça e outro dia do caçador, né? E na época ainda tinha permissão de se caçar, naquele né? tempo, Fosse hoje seria difícil. Não, naquele tempo era normal, era livre, né? Alair, nós vamos fazer um breve intervalo, depois retomamos essa conversa, pode ser? Sim, pode ser. Alair Scheidt é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque já já estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Alair Scheidt, que mora em Blumenau já faz um bom tempo, né, Alair? Faz 25 anos. Poxa. 25 anos. Já fizesse bodas de prata em Blumenau? Já fiz. Agora, em julho, vai fazer 26 anos. E o que motivou a tua vinda para cá? Pois é, o motivo de eu vir de Imbuia para cá foi o fato de ter a intenção, estar envolvido nesse projeto que hoje chamamos Serene. Isso foi a motivação de vir da Imbuia para cá. Mas o que o senhor sabia desse projeto? Já foi convidado, veio aqui, bateu na porta e encontrou emprego? Não. Pelo fato de ter havido uma mudança diria tão fantástica na minha vida, e quando eu faço esse exemplo, uso esse exemplo, eu não estou me comparando com o apóstolo Paulo. Eu estou dizendo que houve uma mudança tão radical como na vida dele. Hoje eu era de fato um canalha e no dia de amanhã eu era uma nova criatura. Assim como que irreconhecível. Foi uma mudança tão grande e ao mesmo tempo a capacidade de transmitir essa história do amor e do poder salvador de Deus por meio de Jesus. Esse dom que Deus me deu, ele é tão forte, ele foi tão forte desde o primeiro momento que logo os irmãos na fé, pastores, missionários, começaram a me desafiar para que eu me tornasse também um missionário, um evangelista. E eu comecei logo a evangelizar, a pregar o evangelho, mesmo sendo um agricultor.
E isso fez com que os irmãos vissem em mim, é claro que tem uma história de Deus na minha vida também até nesse ponto, daí já estava 12 anos caminhando na fé, já era um evangelista reconhecido, mas os irmãos viram em mim essa capacidade de lidar também com pessoas com problemas de dependência. E aí houve esse convite, esse envolvimento, que é uma história muito longa, muito interessante, mas é uma ação de Deus. Mas o senhor chegou a se envolver Não, com drogas, essas coisas? nunca tive. Foi uma coisa que eu não me envolvi. Eu fui fumante e fui prostituto, mas eu não fui viciado em álcool nem outras drogas. Foi em cigarro e prostituição. Isso foi o meu descaminho de vida. A perdição, como se diz. A perdição. Esse foi, como os caminhos também dos meus pais, eu também entrei na mesma lama. Depois que eles saíram, daí eu entrei. E no trabalho, além da roça, o senhor deve... Hoje está aposentado, né? Estou aposentado. Então, deve ter seguido vários caminhos aí, Sim. em nome da sobrevivência também, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu já trabalhei com pessoas que lidavam com animais, com ovelha, com gado. Eu já já trabalhei com arrozeira, já trabalhei com máquina agrícola, operador de máquina, eu já fui caminhoneiro, eu já fui pecuarista, eu mesmo já fui agricultor, tinha terra, quando eu vim para cá eu já era dono de propriedade, Deus já tinha me dado a graça de comprar terra e pagar terra, então eu já fiz, inclusive já fui traficante também. Eu trafiquei fumo para Souza Cruz. E isso foi 10 anos. Eu fiz o tráfico de fumo de Imbuia para Blumenau, com um caminhão. E nunca tive problema com a polícia. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eles dizem que fumo também é droga, né? E eu nunca tive problema com a polícia, não sei porquê. Estava dentro da legalidade. É uma droga legalizada, mas é droga, então. né? Bom, e aqui, eu queria voltar ao Serene, porque lá o senhor fazia um trabalho voluntário também, mas desenvolveu várias ações lá, né? Sim. No Serene na verdade, a gente começou com uma pessoa, naturalmente, começamos com um primeiro interno, com a primeira pessoa internada dentro de uma estrebaria. Né? Só um parênteses, o senhor foi um dos fundadores do Fundadores. Mas conclua o seu raciocínio. A gente começou dentro de uma estrebaria. A princípio, para ver como poderia ser, começamos dentro de uma estrebaria que reformamos. O primeiro milagre que aconteceu nessa história foi a conversão de uma estrebaria. Ela se transformou numa cozinha e num alojamento. E num auditório. Um pequeno paiolzinho com uma estrebaria, com estábulo. E isso onde é a sede hoje, não? Ali é onde é a sede hoje. Tudo começou lá, então. Tudo começou ali. Com o senhor dando, digamos, o pontapé inicial também. Começamos ali. A gente não tinha nenhum conhecimento do problema de drogas, também eu não tinha conhecimento de alcoolismo, nem nada, do problema do alcoolismo, nem da dependência, eu não tinha esse conhecimento, mas o que eu tinha de conhecimento e de esperança na palavra e na promessa e na ação e no poder de Deus foi suficiente para que o Serene desse certo. O senhor falou 20... Quanto tempo lá? 25 anos. O senhor fez muita coisa, ajudou muita gente. Eu digo assim, Deus fez muita coisa e eu estive junto. Deus me deixou presenciar a sua ação poderosa de amor. Alair, quando o senhor fala que andou na contramão da lei, isso te ajudou lá na contribuição, na retomada do caminho daqueles que precisavam da ajuda? Sim. Eu penso que no meu caso, se eu não tivesse experienciado o poder de Deus na vida de uma pessoa que é completamente desequilibrada como eu fui, porque eu convivi dentro de um modelo de promiscuidade muito doentia. Eu nasci e cresci dentro desse modelo de vida. Então a minha formação, na verdade, podia ser chamado de deformação, deseducação. Isso foi a minha história. E Deus entrou na minha história e me deu forma. E me deu uma forma tão boa
que restaurou não só a minha vida, mas a minha família, e eu comecei a ser, nas mãos de Deus, um instrumento de restauração de vidas. Mas por que eu tenho tanta coragem de começar com uma pessoa completamente confusa, complicada, deformada? Porque eu mesmo fui e Deus entrou nessa massa deformada e deu forma. Então, quando eu prego a palavra de Deus, eu não prego porque eu ouvi falar, que alguém se converteu, não. Eu experimentei a ação de Deus. Eu experimentei que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele torna feliz e útil um homem que é infeliz e inútil. Eu experimentei. Ainda hoje o senhor colabora com o Serene? Voluntariamente, toda semana. Eu vou lá toda semana pregar o Evangelho dentro do Serene. Alair, quando o senhor cruza o caminho de pessoas que foram recuperadas e que teve a tua participação, qual é a reação sua e da pessoa reencaminhada na vida? É muito gracioso. Primeiro você sempre de novo lembrar que Deus tirou a gente daquela situação lamentosa e mudou a sorte. E depois perceber que Deus foi tão bondoso que usa a gente para que outros também encontrem o mesmo caminho de vida. Então isso deixa a gente com uma felicidade tão grande que eu não acredito que exista nesse mundo uma outra coisa que possa nos trazer uma realização e uma satisfação, uma razão de vida como essa. Eu não conheço, não acredito que exista um outro caso. E qual foi o principal desafio para conversar, para convencer as pessoas, né, nesse entendimento? Olha, a minha maneira de trabalhar no Serene, sempre quando uma pessoa mostrava resistência, eu abrindo, mesmo mostrando a palavra de Deus, mas eu sempre de novo contava a minha própria história. A história dos meus pais, a minha própria história e a história de pessoas que eu vivenciei já antes. Porque eu vivenciei vidas de pessoas que saíram realmente também das garras do álcool, do vício e de todos os tipos de males e se tornaram pessoas livres, libertas e felizes. Porque uma pessoa que não é liberta por Deus, ele pode ser abstinente, mas ele não é feliz. Ele ainda é revoltado, muitas vezes. O Alair, assim como o senhor, nessas pessoas que foram recuperadas, elas seguiram esse caminho também de, peraí, agora eu vou ajudar o outro, ele precisa. Olha, uma grande parte das pessoas que são alcançadas pela graça de Deus e reconhece isso realmente, a grande maioria continua também sendo bondosa com outras pessoas. Porque é como você receber um presente tão grandioso que você não consegue ficar com ele para ti sozinho. E interessante, tem um ditado que diz, e é verdadeiro, quem não vive para servir, não serve para viver. A vida descarta o camarada. Então, a pessoa que quer se recuperar, mas não quer ser útil para outro, a grande maioria recai. E a pessoa que se recupera e quer ajudar que pessoas se recuperem também, ele se torna útil, ele se torna ocupado de maneira digna e ele tem retorno gracioso de vida. Fora essa sua colaboração ao Serene, o senhor tem sido também, ir lá na igreja, claro, né? Sim. Porque lá também acaba Sim. por fazer o trabalho. O senhor tem feito outras coisas sociais no seu dia a dia? Olha, eu tenho sido evangelista e tenho também ajudado dentro da história da Cruz Azul. E dentro do Serene, nos anos que eu trabalhei ali, eu trabalhei na prevenção. Num ano só, dentro e nas escolas, num ano só, nós fizemos palestras de prevenção para 23 mil alunos, aqui dentro da rede de ensino de Blumenau. Num ano só. Então, eu trabalhei em palestras de prevenção dentro das fábricas, das empresas aqui de Blumenau,
Então essa foi, diria, a minha atividade, tanto de evangelizar desde o Rio Grande do Sul até no Mato Grosso, dentro do mesmo tempo, eu ia evangelizar e levava a história do Serene junto. E até em Sinop, eu evangelizei, até Sinop, no Mato Grosso, e de lá veio gente internar no Serene, porque eu contava a história de tal maneira para as pessoas que nascia no coração delas esperança de recuperação. Serene, então, passava a ser um modelo. Passava a ser o modelo. Ou é o modelo ainda? É um modelo gracioso que Deus permitiu existir. O senhor hoje é casado, quantos filhos? Nós tivemos 4 filhos, e um deles é falecido. Já avô? Eu tenho 7 netos. Opa. Já tenho uma neta de 17 anos. E esses seus ensinamentos são bem assimilados pela família? Pela graça de Deus, todos os filhos que Deus nos deu, inclusive já netos, já estão seguindo o caminho da fé também. Agora, eu quero só abrir um parênteses. O senhor tem, além da família, um carinho especial para esse bichinho aqui, né? Tem. Pelo menos da nossa equipe aqui, foi muito bem recebida, tá aqui. E gostou de participar do programa também, Essa né? é a manchinha. Essa aí encontrou o espaço aí e está mandando, né? Como é que vai a raça? É Pinte. Muito familiar, brincalhona. Familiar, muito brincalhona. Ah, que legal. Acaba divertindo, né? É verdade. Muito bem. Alair, eu quero te agradecer. Muito obrigado, né, por contar a sua história, um pouco da sua experiência de vida e participar aqui do nosso programa Nossa Gente. Quero agradecer vocês e quero agradecer a minha família que andou comigo, a minha querida esposa Edith, que no momento não está aqui, e também os irmãos que me deixaram, que me envolveram dentro dessa história e de maneira especial que Deus me deu esse privilégio de poder me envolver na causa do seu reino. Alair Scheid foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Ele é um dos fundadores do Serene. O programa Nossa Gente vai ficando por aqui. Eu te convido para acompanhar a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.